Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, Na verdade é o Evangelho muito segundo o bom. Espiritismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre karmas, né, Rafa? E sobre Isso. karmas pessoais, karmas coletivos, karmas planetários, né? Então vamos lá, dar início. Então, assim, o que é o karma? Né? Para a gente poder entender, a gente poderia explicar ele assim: o karma, né, é algo que a gente deve, né, deve ao universo. Ou seja, todas as nossas ações que prejudiquem o universo gera karma. Né? Então gera uma energia negativa que fica no nosso corpo mental, né? Uma energia negativa, e que precisa ser equilibrada com uma energia positiva. E aonde que a gente consegue entender isso também? Né? Na Bíblia, né? Quando Jesus fala que a gente tem que pagar até o último ceitil. O que que isso significa? Significa que nós devemos, né, entrar num equilíbrio entre energia positiva e energia negativa. O que é o karma? O karma é quando a gente tem muita energia negativa e precisa quitar até o último ceitil. Então, as nossas ações, quando a gente toma algumas atitudes que prejudicam o universo, e quem que é o universo? Né? É tudo, é tudo. Então, todas as nossas ações que geram energia negativa vai gerar karma para a gente. Né? Então, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado e muita atenção com os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Né? As pessoas muitas vezes não dão muita atenção para isso, mas aonde que a gente consegue ver isso na prática, né? Então, tem aquela história que a gente fala assim, tudo que a gente faz para o outro, volta para a gente. Então, se eu prejudico alguém, essa mesma energia vai voltar para mim. E em algum momento, né, eu vou ter que equilibrar ela, porque nesse momento que eu prejudiquei alguém, eu entrei em desequilíbrio energético. Né? Então eu tenho que equilibrar. Como é que eu equilibro? Se eu prejudiquei alguém, eu tenho que ajudar alguém na mesma proporção. Por isso que foi falado ali, né? Os karmas planetários, os karmas coletivos, porque a energia é questão de proporção. Né? Então, é aquela história lá do eletromagnetismo. Aí a gente entra em física quântica. Mas a gente pode puxar na Bíblia também. Tudo que a gente planta, vamos colher. Né? Então, na verdade, tudo é energia, mas só que são formas de explicar para as pessoas o que está acontecendo. Né? O que é que está acontecendo, como o universo funciona, como o universo ele rege suas leis, e nós estamos dentro do universo e temos que seguir as suas leis. Então, quando a gente fala de karma, que é alguma coisa que a gente precisa quitar, né, das nossas vidas, seja dessa, seja de vidas passadas, aí a gente tem que entrar na reencarnação. Né? Então, o karma não é castigo de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque ele já fez as leis. Quais leis? Essas que a gente falou. Né? Tudo que eu mando para o outro, e esse outro pode ser animais, pode ser a natureza, pode ser qualquer coisa. O próximo vai voltar para mim mesmo. Né? Então, se eu Acredite ou prejudico, não, né, Rafa? exatamente. Então, se eu prejudico alguém, eu gero uma energia pesada, uma energia negativa. Essa energia volta para mim, eu entro em desequilíbrio. Ao entrar em desequilíbrio, o que significa? Que eu estou negativo, né? Eu não estou equilibrado, então eu tenho que me equilibrar. Então gera uma energia negativa que volta para mim.
Como que eu equilíbrio? Fazendo uma ação boa, fazendo o bem, né? Então, vamos exemplificar aqui. Como é que funciona? Uma pessoa vai vender um carro, né? Vai vender um carro lá, o carro custa 20 mil, né? O preço médio, 20 mil. Só que ele está com motor a ponto de ser estragado, ser fundido. Ele vai lá e vende, não fala nada, e tá tudo certo. A pessoa vai lá e compra na maior boa confiança, né? Na inocência ali, compra o carro. 2 meses depois, funde o motor. A pessoa que vendeu acha que está saindo no lucro, porque vendeu uma bomba, que é o que as pessoas costumam falar, vendeu uma bomba para os outros, né? Só que isso ele não percebeu que energeticamente ele prejudicou alguém, gera uma energia negativa, né? Gera um karma para essa pessoa. No momento tá tudo certo, né? Nossa, me livrei de um pepino, vendi um carro que ia estourar o motor para outra pessoa. Né? Hoje é o que a gente vê por aí, né, Rafa? As pessoas achando que está fazendo uma grande coisa, mas não sabe que está plantando algo para si mesmo. E aí, né, o que as pessoas não conseguem enxergar a longo prazo é que esse karma pode ser daqui 10 anos, 20 anos para quitar, ou até nas próximas vidas. Ou amanhã mesmo, né? Exatamente. Nós termos, né, o universo, a gente compreende ele a termos de eternidade. Tanto para aprender, tanto para como quitar as coisas. E aí o que acontece com essa pessoa que vendeu o carro? Em algum momento alguém vai fazer a mesma coisa com ele. Isso chama-se karma. Né? Então ele vai passar, não precisa ser no carro, pode ser em qualquer outra situação. Né? Mas ele apronta com o cara do carro e apronta com ele na casa ou em qualquer outra situação, aí ele vai se justificar achando que é injusto. Mas o universo é justíssimo. Né? Tirou um, vai entregar um. É justo, é muito justo. Né? É uma vírgula, assim, então, quando a gente entende isso, a gente entende o que está acontecendo na nossa vida. Né? Será que eu estou prejudicando mais as pessoas ou estou ajudando mais? Ah, mas onde é que eu consigo enxergar isso? Consciência. A nossa própria consciência é o juiz de tudo isso. Né? É daí que a gente fala. Se conhece, se interioriza, faz uma meditação, entra em conexão com o teu divino, a tua centelha divina, e observa se as suas ações são de prejudicar ou são de beneficiar alguém. Aí tá, vamos lá, mas como é que quita os karmas? Fazendo o bem, né? Então a pessoa foi lá e prejudicou e tal, arrumou karma. Ah, mas as pessoas muitas vezes se perguntam assim, eu não sei como que eu vou fazer o bem. A gente fala, se você pegar, você está na rua, né? Tem uma velhinha lá para atravessar o sinal. Se você ajudar ela, você está gerando energia positiva, você está ajudando ela. Então, mas só assim, o fato... E faça, né, Rafa, com coração, com verdade. Não faça só porque você fez algo errado e quer sanar aquilo. Mas precisa sentir, você precisa saber que aquilo ali precisa gerar um arrependimento de si mesmo, de tudo aquilo que você criou. E não é só fazer por fazer para sanar uma conta, como se diz, toma cada lá e pronto. É consciência. É olhar para dentro, sentir, não, eu errei, mas eu quero me repor disso, né? Mas sinta isso como verdade dentro de si e faça o bem com amor, com verdade e com lealdade com a gente mesmo. A gente tem que fazer isso com lealdade a gente mesmo. E não como moeda de troca, só por, eu vou fazer o mal ali, porque aí vira moda, né? Vou fazer o mal ali, eu vou corrigir, ele faça outra coisinha boa ali, tá tudo bem. E não é bem assim. A gente precisa sentir, a gente precisa ter verdade, a gente precisa querer mudar, precisa querer a transformação, isso é real.
Porque ninguém vai sair por aí fazendo. Bom, tem gente que faz, né? Isso é de cada um. Às vezes você, sem querer, você faz algo que aquilo traz um problema para outra pessoa. Mas às vezes você faz isso inconsciente ou muitas vezes sem a intenção disso. Mas você precisa sanar mesmo assim. E outros já fazem com consciência daquilo que está fazendo, sabendo o que está fazendo, sabendo que vai prejudicar. Mas muitas vezes a gente precisa sair disso. Eu vou fazer faço aqui e vou recuperar ali. A gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter verdade e lealdade com a gente mesmo. Não é nem com o próximo, é com a gente mesmo. Porque se você consegue ser leal com você, você vai fazer isso com lealdade ao outro também. Então, assim, é a consciência, né, Rafa? A gente está sempre consciente daquilo que a gente faz, tanto do que a gente faz de bom, quanto do que a gente faz de errado. E a gente querer mudar isso, querer transformar isso. Então, na verdade, tanto faz. Nas grandes coisas como nas pequenas coisas, gera energia. Só gera, né, numa intensidade ou maior ou menor. Mas o fato de você ajudar uma velhinha lá a atravessar a rua, você está gerando algo positivo, né? Que a gente chama, na mesma linguagem, de Dharma, né? Você está gerando algo bom, você está fazendo bem. E aquilo vai para a sua conta, você tem crédito com o universo, né? Então você fica positivo. Mas eu só preciso ajudar dessa maneira? Não. Aí entra o que a Sol falou agora há pouco. Se você tem amor no coração, de verdade, todas as suas ações que você fizer, né, com amor, serão boas. Porque o amor vai te guiar. É o amor que vai te guiar. E se você vai fazer alguma coisa que vai prejudicar, vai tocar no teu coração muito forte para você não fazer. Né? Eu vejo muitas pessoas assim, reclamando dos políticos e tal, né? Que eles, porque né, eles destroem um país e tal. Exatamente, também é verdade. Só que a pessoa, né, que está lá no caixa do supermercado, que dá o troco errado por consciente daquilo, está na mesma sintonia do que um político que está lá corrompendo milhões. Tanto faz. A energia gerada só muda a intensidade, mas ela é prejudicial, gera karma. Vai ter que quitar até o último ceitil. E, de novo, não é castigo, né? Não tem castigo, não é injustiça, o universo não é injusto, são só consequências das nossas ações. Consciente ou inconsciente, gera igual, né? Então, tanto faz. Então, muitas vezes, as pessoas estão passando por momentos, né, de dificuldade, e seja em qual área for da nossa vida. Muitas das vezes é karma, muitas das vezes é porque a gente está errando de novo, né? Ou seja, a gente não fez a reforma íntima, a gente não buscou o autoconhecimento, para a gente aprender, né, a caminhar por esse universo sem maiores transtornos. Né? E às vezes a gente ouve muito, né, Rafa? Porque tá assim, porque tá assado, não vai, não anda, não sai do lugar. A gente precisa fazer uma análise disso, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa entender o que está acontecendo, por que a gente está patinando tanto no mesmo lugar. Então, assim, né, se, dependendo da área da vida da gente, mas vamos pegar assim, vamos detalhar um pouco isso. Né? Vamos supor que nessa área da sua vida não tenha karma. Né? O karma é numa outra área da sua vida, mas lá, sua vida financeira ela não anda muito bem, mas você não tem karma nessa área. O que acontece? Falta conhecimento, falta autoconhecimento para você mudar algumas coisinhas, né, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Então, se você tem alguma crença em relação à área financeira, se você tem algum bloqueio mental, algum trauma sobre essa área, né? Se você precisa perdoar alguém, porque também afeta. Então, você tem que buscar isso dentro de você para ver o que está acontecendo. Se você faz isso,
isso muda muito rápido, né? A questão financeira destrava, isso muda muito rápido. Agora, se você traz um karma, aí é um pouquinho diferente, é mais delicado. Por quê? Porque para você quitar o karma, você tem que fazer o bem. E aí você tem que fazer o bem nas dificuldades que você está passando por causa da energia gerada em outra vida, ou até nessa mesmo, né? Então, não é só mudar os pensamentos e os sentimentos, tem que ter ação, gerar energia, gerar benefício para os outros. Por isso que a gente fala sempre, né? Amar o próximo é o melhor remédio para tudo. Coloque em prática amar o próximo que está tudo resolvido no seu devido tempo, né? Na sua devida hora. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que trabalhar a nossa paciência, a gente tem que trabalhar, né, as nossas emoções para que a gente não tenha os impulsos emocionais no momento de dificuldade, porque a gente vai gerar karma de novo, né? Uma ação que a gente tem ali gera uma energia negativa. E aí a gente fica nessa, né? Gera energia negativa, gera energia positiva, gera negativa, positiva. A gente hoje teve um exemplo bem claro, né, Rafa, daquela situação da pessoa pediu ajuda naquela situação que a gente conversou hoje, né? Ela tá numa situação difícil, aí o que ela faz? Ela vai acusar Deus, ela se revolta, ela cria muito mais daquilo do que ela já está vivendo, né? Exatamente. Então, por que a gente fala isso? Porque a gente já falou aqui, né? É energia. Né? Como é que você elimina uma. Elimina não, como é que você resolve uma questão energética? Por exemplo, você está negativo. Para você resolver a questão do negativo, você tem que colocar energia positiva, né? Se você está triste, a gente já falou isso, você está triste, como é que você vai sair da tristeza? Colocando alegria. Você tem raiva, passou no momento de raiva, você ficou nervoso, ficou com raiva. Como é que você vai sair da raiva? Perdoando, sentindo amor. Então, se a pessoa está na dificuldade e fica reclamando, ela só está alimentando a sua dificuldade. Ela só está alimentando mais ainda a sua dificuldade. E às vezes seria um momento, né, Rafa, de reflexão, de parar, de analisar aquele momento, não com um olhar crítico ou com um olhar de raiva ou sentimento de porque eu tô, a Deus dará. Não, é ter aquele entendimento, o que eu preciso entender dentro disso, o que eu preciso compreender nessa situação. Olhar para isso com uma outra visão e não como reclamar, como aquele fato de estar se lamuriando de tudo, mas busca um entendimento dentro daquela situação. Muitas vezes é difícil, pode até ser, mas quando você muda o olhar em relação a isso, a gente muda muita coisa. A gente consegue transformar isso. E amorosamente a gente faz isso com toda a autoridade que a gente precisa. Mas a gente precisa ter esse olhar, né, Rafa? Ter esse entendimento e ser resiliente nisso. E buscar entender o que está acontecendo. Eu preciso entender algo dentro disso. E esse entender vai trazer uma expansão, uma abertura muito grande. E as possibilidades também vêm junto de se resolver, né, Rafa, de uma solução dentro dessa energia. Então, assim, na realidade, né, o que a gente passa na nossa vida são tudo, consequências das nossas existências. Mas dentro dessas consequências, a gente tem um aprendizado. Né? Por isso que a gente fala tanto, entenda o que está acontecendo, porque daquilo ali vai sair um aprendizado para a gente mudar, porque esse aprendizado tem que gerar uma mudança, uma evolução. Né? A gente fala de karma individual, por exemplo, tem o karma coletivo. O que é isso? É quando mais pessoas, né, passam pela mesma situação.
Tem o karma planetário, onde o planeta todo sente aquele momento. A gente já teve exemplos muito recentes disso, né? Por exemplo, um karma planetário, né? A pandemia. Todo mundo sentiu na pele aquela energia. Agora, a pergunta que a gente faz é: o que é que a gente aprendeu com aquilo? Que mudanças a gente trouxe daquela situação que a gente passou? Né? E aí a gente às vezes olha um pouquinho, dá uma espiadinha e vê que passou, esqueceu e voltou acabou. a mesma. A estaca zero, né? Voltou no mesmo lugar tudo de novo. Todo mundo falando, agora vai haver uma mudança, agora vai haver algo, não sei o quê. Será que as pessoas aprenderam o que significou aquele período que a gente passou? Né? Só que isso em termos planetários. Por quê? Porque a mudança tem que ser planetária. Nós estamos no momento em que todos têm que mudar. Todos temos que evoluir, aprender alguma coisa com isso. São realidades, né, Rafa, que vem se apresentando momento a momento, né? E a gente precisa ter consciência e um olhar atento para essas coisas. Então são exemplos assim das energias que precisam ser quitadas, né? Pagar até o último ceitil. Pagar é forma de dizer, era só uma explicação, né, para a gente entender. Né? Mas existem os karmas coletivos, né? Tem karmas planetários que a gente falou, coletivos. Quer ver um exemplo de karma coletivo? Ficou famoso mundialmente, né, aquele avião dos jogadores de Santa Catarina. Né? O que foi aquilo? Karma coletivo. Estava planejado, estava tudo certo para acontecer aquilo. Na espiritualidade. Lembra? Deus sabe de tudo. E teve um Deus que ficou fora, sabe né, de Rafa? tudo. Pois é, por que sobrou aquele? Para contar o que aconteceu. Né? Então, assim, a gente precisa aprender com essas coisas alguma coisa. Esse que ficou, quanta mudança ele trouxe na vida dele. Né? Botou a mão na... Quantas coisas que ele não dava valor antes começou a dar valor. Família, amigos. Ele deu os depoimentos dele. É só a gente ver lá. Mudou. Né? Teve que passar por um perrengue para mudar. Mas isso tudo a gente fala aqui, ó, está no controle do Altíssimo. Está no controle de Deus. Por quê? Está tudo por ele. Né? Então as dificuldades que a gente passa é para a gente aprender. Se a gente aprendeu, a gente não passa mais. Vamos fazer uma coisa aqui, ó, uma reflexão. Tá? Imagina o seguinte, nessa pandemia que a gente passou, se as pessoas, não vamos falar todo mundo, mas se a maioria mudasse, não, aprendimos, temos que amar o próximo de verdade. A gente não precisaria mais passar por nada daquilo. Passar o que a gente está passando agora, a gente mudaria. Mas não, né? A gente é teimoso. E todos nós estamos no mesmo barco. A gente é teimoso. Né? Aí agora o que vai acontecer? Uma enchente aqui, uma seca lá. Né? E aí a gente vai sofrendo. É alimento, é água, é isso, é aquilo, é economia, sabe? Indo pro buraco, o preço subindo, as pessoas não conseguem mais ter o conforto. Mexe em tudo. Por quê? Porque nós não aprendemos com o que passamos. Porque a gente não para refletir, meditar. Vou repetir de novo. Né? O pessoal falou, entender o que está acontecendo para a gente tirar um aprendizado. Fazer melhor, né, Rafa? Fazer diferente. E no final da história, o que é que a gente tem que aprender? Amar o próximo. Todo mundo está falando isso, já foi falado há 2000 anos atrás. Enquanto nós não aprender a amar o próximo, a gente não vai ter sossego, né? Mas é amar aquilo que a gente fala, né, Rafa? É amar, sair do egoísmo, sair dessa energia de posse, sair, porque as pessoas têm um conceito de amor muito, vamos dizer assim, muito primário, né?
Então, se as pessoas não expandem dentro disso, a palavra amor tem um peso diferente para muitas pessoas. Então, às vezes, a palavra amor vem cheio de julgamento, vem cheio de posse, vem cheio de controle, vem cheio de tudo, menos daquela coisa gostosa que é de você aproveitar, de você sentir a energia, de você vibrar naquilo de forma diferente, de você ser grato pelo outro, de você vibrar na alegria do outro, de você vibrar na felicidade do outro. Porque tudo que a gente faz é pra gente, volta pra gente. E essa energia, ela precisa ser genuína. Então, enquanto a gente não aprender a olhar para o outro como a gente olha para a gente mesmo, com amor, com verdade, com lealdade, sem esses sentimentos mesquinhos, sem esses sentimentos de que tem que, precisa de, tudo se, a gente não vai mudar. E a gente precisa ter esse entendimento. O outro sou eu sou o outro, e somos uma energia. Como que eu vou olhar para o outro com tanto sentimento negativo e transformar isso? É só através do amor, mas é o amor genuíno. É aquele amor que Deus sentiu por todos nós, sem exceção, sem olhar cor, olhar tamanho, olhar amor. Amor é amor em qualquer situação. Então a gente precisa trabalhar muito. A gente precisa de muita transformação e muita reflexão dentro de tudo isso. A gente fala, né, o universo não é injusto. Todo mundo sabe, tá? Pode ser que não seja isso, mas é um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos fazer um exercício. O Brasil, né, se a gente pegar a história, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles faziam guerra, né? Teve a Guerra dos Farrapos. É só para as pessoas entenderem. Aquela situação gera uma energia negativa, gera um karma tão grande, mas tão grande, que vai chegar uma hora que precisa limpar isso. Quem que vai limpar isso? Normalmente é a natureza, né? A gente já explicou nos outros vídeos como é que funciona a questão energética, né? Psicosfera da Terra, né? A gente emana energia. Então pensa assim, ó, quanta energia negativa, pesada, densa gera uma guerra. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, teve a Guerra dos Farrapos, né? Pode ser que a limpeza, ó, é um exemplo. Pode ser que a limpeza daquela energia tenha acontecido agora. Aí as pessoas vão falar assim: ah, mas é injusto com as pessoas que estão ali. Pois bem, por isso que a gente tem que entender o que significa a reencarnação. E o né? karma, né, Rafa? Exatamente. Por quê? Porque a maioria das pessoas da guerra lá podem estar reencarnada nessa situação de agora. Por que eu estou falando isso? Para as pessoas tirar uma crença do seguinte: o universo é justíssimo. Justíssimo nas suas leis, imutáveis. Imutáveis. Eletromagnetismo. Plantou, vai colher. Tudo que você faz para o outro volta para você mesmo. Então comece a entender isso. Para quê? Porque muita gente acha que a gente faz as coisas aqui e a próxima geração que vai pagar, a próxima geração que vai sofrer as consequências. Uhum. Mas a próxima geração é nós mesmo. É nós mesmo. Será que a gente agora, né, nesse momento que a gente está se esclarecendo, né, com essa tecnologia que a gente está tendo, será que agora a gente vai aprender a fazer direito? Será que a gente vai aprender a fazer direito agora? Então a gente
tem que entender tudo isso, como é que tudo isso funciona. O que isso é? Expansão de consciência. Né? Ele só falou ali do amor. Como é que expande o amor? Veja, não é amor próprio, mas primeiro você se ama, é diferente, você se ama. Você se ama com o amor de Deus, tá? Busca o amor divino, aí você se ama. Aí você expande esse amor para os outros. Ama a sua família, lógico, né? Ama os parentes. Aí sai do portão, sai da sua porteira. Aí ama os vizinhos. O que você está fazendo? Você está expandindo a consciência do amor. Vai chegar um ponto que você vai amar o planeta. Vai chegar um ponto em que você vai amar o Sol, você vai amar os outros planetas, você vai amar o universo. Isso é expansão. Isso serve para tudo. Você pega um conhecimento e expande esse conhecimento. Por exemplo, tudo que eu faço para o outro vai voltar para mim. Sim, em todos os aspectos. Pensamento, sentimento. Então, se eu estou dentro da minha casa, sozinho, né, sentado, lá não tem ninguém, mas eu estou com um pensamento, né, um pensamento negativo de passar a perna em alguém, eu estou maquinando aquilo, vai voltar para mim. Mesmo que eu não tenha feito, eu estou atraindo essa situação. Eletromagnetismo, lembra? Estou atraindo essa situação para mim mesmo. Mas eu estou pensando em passar a perna em alguém. Lembra o exemplo do carro? Ah, eu vou conseguir vender esse carro velho aqui por um preço bom e não vou falar que o motor está a ponto de fundir. No momento vai ser uma ótima ideia, né? A visão do ego, a visão materialista da gente, maravilhoso. Mas e a energia que vai gerar aquilo? Uma situação, Rafa, que a gente ouve muito, né? Às vezes uma pessoa maravilhosa nessa vida, nessa encarnação, uma pessoa que só faz o bem, só faz o bem, só faz o bem, de repente se dá numa situação que você fala, nossa, né? Coitado daquela pessoa, sempre fez o bem, sempre foi uma pessoa boa. Aí entra naquela situação do karma que a gente fala, né? E nas outras encarnações, como é que foi? Nas outras vidas. É tudo entendimento, né, Rafa? Às vezes, assim, eu falo isso dentro do estudo que a gente faz, que nos apresenta todas essas leituras, para quem gosta, né, do espiritismo aí. É ter esse entendimento, é buscar, precisa ler, precisa entender o que acontece. Porque às vezes as pessoas julgam muito isso, né? Nossa, mas fulano era tão bom, sempre fez o bem, nessa encarnação, ele foi excelente. E às vezes passa por situação, e inclusive recentemente teve uma situação de uma pessoa que ela falou para mim, né? Ela falou assim, tá, eu tô sanando tudo que ela teve consciência dentro daquilo que estava acontecendo, sabe? Ela falou, tudo que eu tô passando, eu tô sanando. E eu tô me olhando dentro desse problema que eu tô, e eu tô me perdoando, eu tô perdoando os outros para encontrar o meu caminho de paz. É forte isso de você ouvir a pessoa falando isso, e não foi uma só, não. E assim, aí você começa a analisar, né? É no momento ali de pouco tempo, a pessoa toma aquela consciência, assim, no choque, diante do que está ali para ela, a situação que se apresenta. Então, assim, a gente, como ser humano, a gente precisa fazer essas reflexões, né, Rafa, para a gente poder olhar, analisar, a gente ter tempo para olhar para tudo isso que a gente faz, para o que a gente já fez e coisas que a gente nem imagina que a gente já tenha feito.
Então, assim, esse poder da gente trazer a nossa consciência para nós, com essa verdade, com essa lealdade, com a gente mesmo, faz muito sentido. Seja a pessoa espírita, não espírita, seja o que for, é a gente fazer o exame de consciência. É a gente trazer essas realidades, esses entendimentos e fazer-se as perguntas, se fazer entender o porquê de algumas coisas e observar, se observar, prestar atenção no que se faz e ter consciência que isso gera um resultado, isso gera uma consequência, gera aquilo que a gente falou, né, Rafa? É plantar e colher. Então, assim, a gente precisa trazer isso para a consciência e a gente fazer essas reflexões necessárias para a vida da gente. Em tudo. Em tudo. É assim, a gente fala, né, de vidas passadas, tá? Aí as pessoas começam a ter curiosidade de saber o que foi, o que fez, e uma preocupação. Para isso, a gente diz o seguinte: se você tiver que ver alguma coisa, lembrar de alguma coisa, Deus vai te mostrar, porque vai te fazer bem, né, para você lembrar, para você mudar, para você aprender alguma coisa. Deus vai te mostrar. Caso Deus não te mostre, é porque você não é para você ver, tá? Não é para você ficar de curioso atrás disso. Mas tem solução para tudo. Ele deixou a solução. Faz o bem. Não importa o que você fez lá atrás. Não tem importância. Para Deus, isso não tem importância. Tem importância o que você vai fazer daqui para frente. E você pode mudar todo o seu passado fazendo bem, né? A gente fala aqui de religião e tal, né? Porque veio dessas religiões, mas Deus não tem religião. Se você pegar o Evangelho de Jesus Cristo, da Bíblia, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é o mesmo. Palavra por palavra, vírgula por vírgula. É a mesma coisa. Só que numa versão diferente, numa linguagem diferente, né? Numa linguagem mais expandida, explicando o dia a dia da gente, sem muitas parábolas, porque a época é outra, né? Mas é aquilo que a gente já falou, nós estamos em 2024, né? Agora, se você pegar o Evangelho da Bíblia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e a mecânica quântica de hoje, você entende tudo isso também, é a mesma coisa. Só que são linguagens diferentes, forma diferente de você aprender as coisas. Mas no final da história, é a mesmíssima coisa. Todas elas ali. Dentro dessa só busca. Para finalizar. Tá. Todas elas ali traz o amor ao próximo. Dentro de todas essas buscas e estudos que a gente faz na Bíblia, você percebe muita coisa, Rafa. Lei da atração. Lei da atração. Na Bíblia, Jesus já ensinava a lei da atração. Isso é maravilhoso. Você começa a ver e perceber coisas de um ensinamento para o outro. Então, assim, tudo foi deixado, tudo está aí. A gente só precisa querer entender alguma coisa disso. Quando a gente se propõe a entender, quando a gente se propõe a buscar, a fazer reflexão sobre isso, a resposta sempre vem. E vem além daquilo e vem com muito mais explicação, com mais expansão. Você recebe aquilo com generosidade. Porque a nossa consciência nos apresenta muito mais aprendizado dentro daquilo. Realização até para o nosso íntimo. Uma reforma íntima maravilhosa. Porque o autoconhecimento ele é maravilhoso.
É um processo trabalhoso, às vezes um pouco difícil, é contínuo, é contínuo. A pessoa que fala, eu vou fazer autoconhecimento ali 3 meses e esquece. Autoconhecimento a gente acho que vai fazer para o resto da vida, né, Rafa? A gente vai estar se autoconhecendo o tempo inteiro. E a compreensão disso tudo é autoconhecimento, espiritualidade e fé, anda tudo junto. A fé, junto com todo esse conhecimento que a gente tem uma expansão espiritual gigante, gigante. Às vezes parece que aquilo vai explodir dentro da gente. De tão grande que é. A gente consegue ver coisas, a gente consegue sentir coisas, a gente consegue perceber coisas. A gente se conecta de uma forma mais generosa. Porque você juntou aí pecinhas que é fundamental. E é maravilhoso quando a gente consegue ter essas percepções, quando a gente consegue fazer essas reflexões dentro disso, autoconhecimento, espiritualidade, busca tudo, olha para dentro, sabe? Encara cada realidade dentro daquilo que você está buscando. E a gente tem reflexões maravilhosas. E essas reflexões traz uma lucidez dentro dessa fé, dentro dessa energia espiritual maravilhosa. A compreensão da gente ganha um brilho diferente. Mas a gente precisa querer. A gente precisa querer expandir dentro disso. Não ter medo de buscar, né, Rafa? Que é aquilo que a gente sempre fala, né? É ser curioso. Vai atrás de livros, busca também entendimento através das suas próprias reflexões. E olha com verdade, seja o que vir positivo, e mesmo aquilo que não for tão bom pra gente, mas que a gente precisa olhar, que a gente precisa ter clareza daquilo. É aquilo que a gente fala, né? A lealdade com a gente mesmo. É a gente compartilhar isso. Primeiro, é a gente e Deus o tempo inteiro. É essa conexão direta. E as coisas vão se expandindo, as coisas vão se apresentando. E as buscas ficam mais gostosas. Mas a gente precisa querer fazer. Tá uma travadinha, né? A consciência da gente é um guia para a gente, né? O que atrapalha nós perceber é a questão das nossas crenças, né? Dos nossos traumas, das nossas questões emocionais, porque muitas vezes a gente sente o que é preciso fazer, mas não faz por causa das crenças, tabu, preconceito, isso, aquilo, né? As nossas sombras emocionais. Então, a intuição vem, o sentimento vem, mas a gente para no nosso ego. A gente chama de ego, né? As nossas sombras, as nossas crenças ilusórias, crenças limitantes, né? É cheio de desculpas, cheio de justificativas para não fazer o que o coração, né? A centelha divina, a intuição está mostrando sutilmente. Lembre, o amor não força nada. O amor, ele só se mostra. Se a pessoa quiser, que bom. Se não quiser, que bom também. São escolhas, né? Mas a gente fala para estudar, estudar, estudar. Ó, um livrinho aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É o mesmo evangelho da Bíblia. Pega esse livro, estuda,
devora e põe em prática, a tua vida inteira muda. Da noite para o dia. Está aqui a chave para tudo. Né? Os outros livros, as outras coisas, só são para expandir mais ainda. Mas que é um começo? O Evangelho. E assim, você tem que ter o Evangelho no teu coração para que você possa entender as outras coisas de um jeito a beneficiar a si próprio e aos outros. Porque assim, conhecimento está aí, você usa tanto para o bem quanto para o mal. Tanto faz. Consciência de cada um. Agora, a colheita e consequências de cada um também. Né? Toda então a gente tem que ter essa consciência. E toda leitura que a gente for fazer, né, Rafa? A gente procurar fazer sem preconceito. Abre o coração, expande, abre a mente, esteja preparado para aquilo. Deixa vir, deixa a mensagem chegar. Depois você vê, não é isso que eu quero, tá tudo certo. Vou buscar outra coisa, vai buscar outra coisa. O entendimento, primeiro a gente tem que estar aberto para ele. A gente tem que se abrir para esse entendimento e deixa ele chegar. Depois você decide o que você faz. É isso mesmo que eu quero? Não é isso. Eu busco alguma outra coisa. Vai atrás de outro conhecimento, de outra leitura que talvez te agrade mais. Mas assim, não se prenda a preconceitos. Porque o preconceito te trava, vai te travar. Vai tirar você do caminho de aprender. Tira você do caminho dessa abertura para receber. Então, assim, é como se as nossas crenças, né, Rafa, fechassem portas. Lacrasse portas para deixar você livre para o entendimento. Então, assim, saia das crenças, saia do preconceito ali. Vá para a leitura, mas vai com mente aberta, vai com o coração aberto, vai disponível para receber a informação e dentro daquilo faça as reflexões necessárias de tudo que você lê. A gente pode não concordar, mas a gente precisa aceitar, né? Então, o fato de você levar isso, né, aceita as coisas, mas concordando ou não, né, você não precisa concordar com tudo, mas aceite. O fato de você aceitar, você está aberto para o novo. Né? Se no momento aquilo não vai te fazer sentido, ok, mas esteja aberto para o novo. Agora, uma coisa a gente fala, o Evangelho é a base de tudo. É a base de tudo. Por quê? Porque ali ele ensina a como a gente ser feliz. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas. Você quer aprender algo melhor? Você quer... Ponha amor nas coisas. Né? Você quer conquistar bens materiais? Não tem problema. Não é pecado você conquistar bens materiais. Mas você tem que colocar amor. Né? Você tem que fazer as coisas bem feitas, com amor, com dedicação. Mas sempre procurando sentir a energia do amor. Porque é ela que vai te guiar, é ela que vai te mostrar o caminho. Então é isso que a gente fala. Né? Traz tanto o Evangelho. É a base de tudo. Ali te ensina tudo para que você tenha uma vida maravilhosa. Amar o próximo, perdoar, né? Mas vai muito além do que isso. Ali ensina como você conviver com as pessoas, ali te ensina como fazer negócio, ali te ensina como que tem que fazer, né, ser justo. Ensina tudo que a gente precisa para pôr em prática no nosso dia a dia. E aí sim, complementar com as outras coisas. Né? O que gosta
de jogar bola vai jogar bola, o que gosta de cavalo vai atrás do cavalo, o que gosta de carro vai atrás do carro. Aí não importa, mas tem que ter a base. O evangelho é a base para todos. Todos, todos, todos. Aí depois, cada um na sua, Segue seu maravilhosamente. caminho, né, Rafa? Aham. Sabe? Amando o próximo, fazendo o bem para a humanidade. Né? Se a gente descobre um jeito novo de fazer as coisas, aquilo vai beneficiar a humanidade? Realmente? Vai. Vamos fazer. Né? Mas o que a gente fala aqui do karma é porque as pessoas descobrem algo maravilhoso para mudar a vida da humanidade, mas usam de forma errada. Né? Vamos pegar a internet. Olha que movimento foi a invenção da internet. Fantástico, mudou a vida de todo mundo. Mas tem gente que usa para prejudicar os outros. Como é que fica daí? Estão entendendo o que é a falta de amor ao próximo? A pessoa pega o celular para aplicar golpe, pega o celular lá, usa a internet para dar golpe nos outros. Tá gerando karma, tá gerando uma energia horrorosa para ele mesmo, vai ter que quitar até o último ceitil, na dor, no sofrimento, mas vai ter que aprender a amar o próximo, né? Então você veja que Deus, na sua misericórdia, na sua generosidade, é fantástico, porque Ele sabe da nossa vida desde quando Ele criou nós até a nossa ascensão maior. É um infinito. Ele sabendo de tudo isso, ainda olha o quanto de presente, e daí fala da graça, né? Que ele dá pra gente. Um planeta maravilhoso, com uma natureza exuberante, tecnologia para a gente ter conforto, né? Para a gente ser melhor, mas a gente não aprendeu a usar isso ainda. A gente não aprendeu a usar isso ainda. E aí ele dá umas chacoalhadas para a gente aprender. Aprender a amar o próximo, a fazer o bem ao próximo, porque quando a gente pratica isso, a gente está fazendo o quê? Bem a si mesmo. A gente está amando a nós mesmos. A gente precisa trazer as reflexões, né, Rafa? Dentro de tudo isso, é necessário as reflexões, observar, prestar atenção, não é fora, é dentro de nós mesmos. É a gente fazer as nossas próprias reflexões dentro de tudo que acontece. Veja, na área da tecnologia, né, vamos pegar porque tecnologia, religião, evangelho, espiritismo, está tudo conectado. Está tudo conectado. Né? Mas, né, no meados lá do século passado, descobriram o átomo. Então, hoje a gente tem celular graças a essa descoberta. Né? Olha quanta coisa boa, né, dessas descobertas. Quem que proporcionou essa descoberta? Pode ter certeza que foi Deus. Ele falou assim, vamos dar mais uma graça para esse povo para ver se eles aprendem alguma coisa. Né? A gente tem celular, a gente tem coisas na medicina, então, ressonância, essas máquinas, raio-x, por quê? Tudo graças à invenção, não, à descoberta do átomo, como que funciona, tudo aí por aí vai. Né? Só coisas boas a gente podia tirar disso. Né? Mas o ser humano é egoísta, muito egoísta ainda, só olha no próprio, né? Só olha para si mesmo, prejudica os outros. Né? Fizeram bomba atômica, fizeram armas não sei do que, tá. Olha quanta de energia que gera negativa, densa, que vai ter que ser quitado. Quem que vai quitar tudo isso? Nós mesmos. Nós mesmos. A humanidade. Porque Deus deu um presente, a descoberta do átomo, para fazer coisas maravilhosas. Né? Só bênçãos na vida de todo mundo. Né? Todo mundo aceita. Aí vão lá e fazem uma arma. Quem é culpado? Todos nós. Todos nós temos um pouquinho, né, de responsabilidade nisso. Por quê? Porque a gente pensa, a gente sente, a gente critica,
né? Ou será que a gente já está num nível evolutivo de amar o próximo tão forte, né, que essa energia gerada a gente consegue transcender ela já? É isso aí, né? Acho que a gente está precisando caminhar mais um pouquinho, né, Rafa? Pois é, né? Então, às vezes é muito fácil a gente jogar para o outro. Não, E é aquilo que a gente acabou está isso. conversando, né, Rafa? E tudo isso, a modernidade, toda a tecnologia que veio junto também, trouxe um pouco de, vamos dizer assim, as pessoas ficarem um pouco mais relaxadas com a própria criação. Eu falo assim, dentro do que aquilo que a gente conversou, né? Hoje as pessoas não querem ter muito mais responsabilidade com aquilo que antes, lá atrás, no nosso tempo, era um compromisso mais sério, entendeu? Ter compromisso com a família, ter compromisso mais sério com os filhos, entendeu? Ter aquela pegada mais, entendeu? É aqui a gente ter esse entendimento. Então, assim, essa modernidade também veio com uma certa liberdade, um certo relaxo disso. E a gente vê isso hoje, quando a gente vai em reunião de pais, às vezes diretor, professor, porque isso, as pessoas confundem muito as coisas. Algo que era para melhorar, para instruir, para fazer crescer e melhorar o ser humano, muitas vezes, sabe, assim, fica meio que estranho dentro desse contexto todo, porque as pessoas, em vez de evoluir, tanto a tecnologia quanto o ser humano parece que regride um pouco, esquece os valores, alguns valores que precisam se manter dentro disso, uma hierarquia dentro de uma família, não de poder, entendeu, de crucificar ali, mas o entendimento do que é um pai, uma mãe, os filhos, o respeito numa escola com um professor, com seu diretor. Se perdeu, está se perdendo muita coisa dentro disso. E isso é nítido. Os professor, diretor hoje fala pra gente assim, com uma angústia de perceber que tanta evolução, em vez de trazer crescimento, tanto pessoal quanto dentro do âmbito escolar, está fazendo as pessoas regredirem. As pessoas estão virando primata. Porque hoje é aluno querendo pôr o dedo no nariz de um professor, querendo ditar regras para o professor, e muitas vezes os pais aceitam ver aquilo e ainda acham uma situação normal. E a gente sabe que isso não é. Então, assim, a gente precisa começar a refletir sobre muita coisa. A gente colocar muita coisa em reflexão. É na educação dos nossos filhos, é de como a gente conduz as coisas dentro da casa da gente. Porque a gente precisa disso. Porque tudo ficou deu-se muita liberdade e acabou se perdendo muita coisa importante aí para algumas famílias. Outras ainda conseguem trazer a vida com aquela responsabilidade, mas muitas aí você vê, quando você presencia numa reunião, você vê que muita coisa está se perdendo. Então, assim, a gente ter essa consciência, a gente refletir sobre tudo isso. É maravilhoso tudo que a gente recebe, é maravilhoso toda essa tecnologia, tudo isso que está aí. Mas a gente precisa saber orientar. Fazer muita reflexão dentro da nossa casa, com os nossos filhos,
e ter o entendimento, e não deixar se perder o respeito, não deixar se perder o amor e a visão por aqueles que de alguma forma nos auxiliam em alguma coisa. Então, assim, é refletir muito, não é só refletir, aquelas reflexãozinhas que a gente fez a live passada, mas a gente precisa trazer outras reflexões também. As pessoas precisam começar a refletir sobre tudo. E nada sai fora disso daí que a gente está falando hoje, que é o karma. Porque vai estar gerando karma também. Então, assim, é refletir. Gente, tá tudo englobado, tá tudo ali. A gente precisa querer entender, a gente precisa querer ter consciência disso tudo. E a gente colocar isso dentro de um contexto e o entendimento que isso fique bom para todos. E evoluir dentro disso com toda essa tecnologia, evoluir sim, crescer sim, mas refletir bastante, botar ordem nas coisas, não como o general, né, Rafa, como diz o outro, mas a gente ter consciência daquilo que é, do que a gente precisa, porque tudo está ficando muito solto, está ficando muito jogado no ar, entendeu? E a gente vê isso. Não é todas as famílias que são assim, que traz essa coisa aí que deixa a desejar, mas a grande maioria entra num negócio de que, porque a tecnologia chegou, tudo tem que ser liberdade, deixar tudo correr frouxo, tudo solto. E não é bem assim. Até porque quem é mãe, quem é pai, vai entender que o amor, os filhos precisam de limites às vezes. E esse limite está dentro do amor. Porque quem ama também impõe condições das crianças hoje crescer com uma sanidade do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, e ele ter a capacidade de olhar para o mundo e tirar suas próprias conclusões daquilo que é para ele, o que não é para ele, dentro de um contexto, dentro de uma situação. Um equilíbrio é você dar o equilíbrio para o seu próprio filho, não deixar ele aí, a Deus dará, e um ser humano que não tem equilíbrio nenhum, nem emocional, nem espiritual, e que tudo tá certo, tudo que ele fizer tá bom e pronto. Não é assim, a gente sabe que a gente precisa guiar, a gente precisa direcionar. E que isso seja feito com amor, e tudo isso precisa ter um olhar amoroso. Porque se você direciona seu filho a olhar as coisas com amor, olhar as pessoas com amor, saber o lugar de cada pessoa ali, querendo ou não, é uma hierarquia, né, Rafa? É uma hierarquia. Você educar os seus filhos para respeitar aquele que veio para ensinar, aquele que está ali para ajudar ele, para ajudar no desenvolvimento. Seja a gente como pais, seja professor, seja uma pessoa que tem algo para ensinar. Então, assim, a gente precisa refletir. A gente precisa refletir. E trazer isso para a nossa vida, com toda essa tecnologia, com todas essas maravilhas que a gente tem aí. Mas a gente não se perder dentro disso. A gente precisa se encontrar e não se perder. Porque as coisas que vêm para a gente crescer, para a gente mudar, para a gente transformar, é para a gente ser melhor. E não dentro disso se tornar algo pior.
Então, tudo isso vem para a gente crescer, e crescer com sabedoria. Então, assim, a gente precisa refletir sobre tudo isso que a gente falou semana passada, tudo que a gente está trazendo hoje, e tudo isso vai gerar carbo para nós, para os nossos filhos, para tudo. É refletir, é fazer análise de tudo, é observação, e a gente tirar o entendimento que a gente precisa disso tudo. Pode falar. A gente fala assim, né, um guia do certo ou errado, disso, daquilo. O Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é um guia para a nossa vida. Certo, errado, né, de ajudar, de prejudicar, é só a gente ler. Né? Ler e colocar, praticar. Por quê? As pessoas, muitas das vezes, se diminuem demais. Em qual sentido? De responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade perante o universo gigantesca. Tá? Então a gente tem que começar a tomar consciência disso. Por exemplo, o fato da gente votar num político, a gente tem uma responsabilidade nisso muito grande. Ah, mas é um voto só. Não importa, é o teu voto. Né? Então, como que você vota? Qual é a consciência que você vota? Né? Você estuda, você vai de atrás, você quer fazer o melhor? Realmente? Ou só aos olhos físicos? Porque a gente vai falar aqui de novo, aos olhos de Deus, nada escapa. Aos olhos do universo, nada escapa. Qual que é a sua intenção? É fazer o melhor mesmo para o país, para a cidade? Ou tanto faz, não se importa, não se incomoda? A gente tem responsabilidade nisso. Será que as pessoas sabem o tamanho da responsabilidade de um pai e de uma mãe perante a espiritualidade? Não é perante a justiça, não é perante aqui, né, a questão material. Não, perante Deus, perante a espiritualidade. A responsabilidade do pai educar, dar carinho, dar amor, cuidar, é muito grande. É muito grande. Porque a criança, vou pôr um exemplo assim, ó, a criança às vezes vem com uma, vamos pôr missão, tá? Vem com uma missão, né, e o pai tem que guiar essa missão até a criança criar uma certa idade, criar consciência para caminhar. Né? Agora, se o pai deixa, né, na libertinagem, a Deus dará, o celular ensinando seus filhos, vai dar problema. Vai dar problema e vai gerar consequências. E vai gerar karma. Um atrás do outro. Então nós temos muita responsabilidade. Né? E é em tudo, gente. Vamos colocar a mãozinha na consciência. Né? A gente faz as coisas porque Deus permite. A gente tem as nossas profissões, os nossos encargos porque Deus permite. Né? Pai e mãe não é profissão, mas Deus permite a gente ser pai e ser mãe. Porque se Deus não quiser, a gente não tem filhos. Não tem. E tem uma razão para aquilo. Né? E tem uma sabedoria atrás daquela situação das pessoas. É karma, é consequências, é alguma coisa tem ali. As pessoas precisam entender isso. Né? Agora, será que as pessoas entenderam a responsabilidade de um veterinário para cuidar de bicho? Tem uma responsabilidade gigantesca perante a espiritualidade. Como que trata o animal? Como é que está se tratando os animais do nosso planeta? Como é que está sendo abatido os nossos animais? Tudo isso tem consequência. Tem consequência. Tá? O animal é sagrado. A gente não pode fazer o que quiser com ele, não. As pessoas que falam que o boi veio para ser comida, tá equivocado. Muito equivocado.
Ah, mas a gente pode comer a carne? Pode, com respeito, né? Com uma gratidão imensa por aquilo que você está ingerindo. Agora, a gente tem que ter respeito por esses bichos. Como eles são tratados? Como eles são criados? Tudo isso gera energia. Tudo isso tem consequências. Tá? Então a coisa não é brincadeira. E está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. E não interessa o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. É o que eu faço. Qual é a minha atitude perante as coisas? O outro faz diferente, faz errado? Problema dele. Eu tenho que fazer o meu, fazer a minha parte bem feita. É aquilo que a gente fala por aí. Como é que as pessoas estão tratando os outros? É? A gente fala, acabamos de falar ali do professor, mas e o professor? Vamos inverter também um pouquinho. Como é que o professor está se dedicando a ensinar o aluno? Que a gente vê umas barbaridades por aí também. Né? Não é todo professor, mas tem bastante barbaridade por aí também. Não querem se dedicar à profissão que é linda. A profissão de professor é maravilhosa. Você está ensinando ali futuros engenheiros, futuros médicos, futuros. É sensacional Afinal, isso. todo profissional passa por um professor, Mas querendo ou o não. próprio professor se desleixou tanto a perder o seu próprio valor. Não é governo, não é nada de fora. É o ser. É a pessoa que veio cumprir uma missão de ser professor, ela mesmo se desvalorizou. Ela se perdeu no meio do caminho. E claro, isso tem consequências. É um, é dois, é três, é quatro. Gera um karma coletivo. E hoje toda a educação nossa está passando por um problema. Por quê? Porque todo mundo lavou as mãos. É fazer por fazer, né? É pai que não vai na escola ver se o filho está indo bem, não querem saber de mais nada. Então virou, né, a Acha que liberdade, educação, a liberdade, acha que a li, educação virou professor que tem que educar e não é bem assim, né? O professor está lá para ensinar, passar um conhecimento. A educação tem que vir de casa. a liberdade que a gente ganhou com a tecnologia virou uma libertinagem que vai ter consequências futuras. Vamos colocar a mãozinha na consciência, começar a refletir, porque a coisa tá feia, né? Não vamos precisar de chacoalhões aí, passar por sofrimento, para a gente começar a refletir. Vamos começar já. Melhor, começar ontem. Isso é para ontem. Né? E a gente repete aqui, ó, qual é o guia disso tudo? Evangelho do Cristo. Pronto. Não precisa ir muito longe. Só o Evangelho já está ótimo. Começa a praticar. Porque o resto vem de acréscimo. Primeiro o reino dos céus. O resto vem de acréscimo. O que é o reino dos céus? O Evangelho do Cristo em prática. Vamos transformar a nossa vida no reino dos céus. O resto vem, porque a gente começa a entender como é que o negócio funciona. A gente já não falou aqui? Deus dá. Deus dá. Só basta você fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós não estamos fazendo. Nós estamos gerando, né? Nós estamos gerando problemas para nós mesmos. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Nós geramos os nossos próprios problemas. Então nós temos que começar a se dedicar mais para o nosso próprio bem. Para o nosso E refletir próprio bem. bastante, né, Rafa? Refletir bastante. Fazer No muita final, reflexão, observação. no final da história, a gente não faz para o outro. A gente faz para a gente mesmo.
Ai, tenho que amar o próximo, tenho que perdoar o próximo. Isso é bom para nós, não é para o outro. Mas só vai saber quem praticar, só vai saber quem vivenciar isso. Quem já Isso sentiu. isso tem que deixar de ser uma obrigação, né, Rafa? Tem que ser espontâneo. É você sentir que aquilo é genuíno e é bom fazer. Você faz porque é bom e não porque você é obrigado. As pessoas, será que já pensou o quanto você faz de bem? Só o fato de você ouvir alguma pessoa que está precisando, isso gera uma coisa, uma energia muito positiva para sua vida. Né? Às vezes a pessoa está ali, precisando desabafar, precisando falar. Só o fato de você ouvir, você está fazendo um bem para aquela pessoa que você não imagina. E isso vai ter crédito para você. Vai te ajudar a quitar as tuas dívidas. Lembra? Até o último ceitil. É dívidas energéticas que a gente mesmo cria ao longo da nossa escala de evolução. Né? Então nós temos que ter essa consciência. O fato da gente ouvir, então fazer o bem. O que é fazer o bem? É ajudar os outros. É ouvir alguém que está precisando, é dar um conselho, mas um conselho bom, de amor, de carinho, né? Ah, mas então esmola, prato de comida? Também. Se for com amor, melhor ainda. Mas tudo que você puder beneficiar alguém, vai gerar muita coisa boa para você. Vai gerar coisas positivas, você vai ficar positivo. E aí você começa a conquistar as coisas, porque é o acréscimo. Lembra? Primeiro o reino dos céus. Depois tudo vem de acréscimo. O que é o reino dos céus? É ajudar um ao outro, é amar o próximo, é perdoar. É tão simples, mas tão complicado ao mesmo tempo. É tão simples que Mas complica, né, Rafa? mas é o caminho. É o caminho. Já foi dito, já foi falado, explicado há 2000 anos atrás. Ainda não aprendemos. Mas a gente vai aprender uma hora, nem que seja na dor. E são coisinhas tão simples, né, Rafa? Mas que faz um bem, às vezes, muito mais para a gente que está fazendo do que para aquele que está recebendo. Às vezes o que gera na gente é algo tão maravilhoso, que cura em nós muito mais do que você está curando o outro. Então, né, esses pequenos detalhes também fazem a diferença. Né? Às vezes a gente vê as respostas do que a gente fez anos depois. Né? Quem nunca não conversou com um amigo, com alguém, deu um conselho ali que nem deu atenção para aquilo, mas para quem ouviu, né, para quem precisava daquela palavra, fez uma diferença na vida dela, que depois de 3, 4, 5 anos se encontra de novo e a pessoa conta, né, que mudou a vida porque você deu um conselho para ele lá. Olha que situação fantástica, né? Às vezes uma pessoa está triste ali, tá sabe, pensando bobagem, às vezes um sorriso muda a vida da pessoa, né? Um bom dia, algo diferente. Para a gente é normal dar um sorriso, mas para quem recebeu que estava precisando, né, parece que é um acalento para o coração, é um abraço vindo no sorriso, você não precisa nem conhecer a pessoa. Né? Passou na rua, deu um sorriso, um bom dia lá, a pessoa, sei lá, né, se transforma, porque você emanou energia. Vamos começar a pôr a mão na consciência também. Tudo é energia. Então vai fazer as coisas, sinta energia. Sinta a energia que você está emanando ali. Se não for muito boa, troque. Né? Se você está com raiva,
raiva, está estressado, você está mandando essa energia. Está angustiado, troca, bota amor, né? Bota generosidade nas coisas. Tudo é energia, tudo que você pensa, você cria. Se você pensa, faz um teste, faz um teste. Levanta um dia sua cama e fala, hoje eu vou ser generoso. E deixa essa energia tomar conta de você para você ver o que acontece. Hoje eu vou ser amoroso. Pode ser com a sua família, pode ser com seus animais, pode ser com a natureza, não importa, mas trabalha essa energia de dentro para fora. Começa a fazer isso. Né? Hoje o trabalho de novo vai ser aquela situação de sempre. Muda isso. Hoje vai ser diferente. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou tratar meus colegas diferente. Vou ser mais generoso, vou ser mais gentil. Né? Vou tratar eles com mais amor, com carinho. Vou pedir por favor. Todo mundo vai perceber essa mudança. O dia rende, né, Rafa? Com certeza. Então nós estamos precisando. O mundo precisa mais disso. Né? Mais gentileza, mais generosidade, mais caridade. Caridade não é só dar coisas, é dar amor, é dar atenção, né? É dar o ouvido, é dar um abraço, é dar um sorriso, Nossa, às vezes um olhar. Né? Quantas vezes a gente já não falou aqui, né? Às vezes você olha para a pessoa com tanto amor que a pessoa se incomoda até. Essa situação que você está falando aí, eu passei por isso, aquela situação que eu falo para você, né? Você vai dar alguma coisa no sinal, às vezes a pessoa está tão carente de alguma, não é nem daquilo que você está ali na mão para entregar, mas é de um olhar diferente. Eu não me esqueço do mendigo, né? Do morador de rua que parou na minha janela. Eu entreguei o lanche que eu tinha pegado para mim e olhei bem, né, para ele. Aí ele falou assim, dona, eu ganhei meu dia hoje. Aí eu falei, por quê? Ele falou, a forma que a senhora me olhou. A senhora me olhou de igual para igual. As pessoas não costumam olhar a gente assim. Rafa, isso, sabe, assim, é algo que mexe com a gente, transforma a gente de um jeito. E às vezes você para e pensa, você começa a refletir, você fala, gente, às vezes não é a fome, às vezes não é o que você dá, às vezes é aquele olhar de você se conectar com o outro com verdade, é você se colocar ali de igual para igual e sentir essa energia de que somos todos iguais. As oportunidades são diferentes, mas que a gente é tudo igual. Eu não esqueço do olhar, não esqueço da situação, sabe? E eu trago isso comigo, isso é muito forte. E às vezes eu paro para refletir nisso. E isso mudou muita coisa em mim também. Eu aprendi a ter uma outra visão sobre essas situações. O quão é importante, não é o que você dá, é como você dá. Como você entrega aquilo. Você está dando um pouco de você também, entendeu? Qual o sentimento dentro daquilo que você está fazendo? Então, assim, isso faz muita diferença. A gente tira pela gente mesmo, às vezes a gente está com um problema, a gente está com uma situação. Tudo que a gente quer é que alguém olhe para a gente e tenha um entendimento daquilo que está se passando com a gente. Não precisa nem falar. Olha, você precisa isso, você precisa... Não, basta um olhar, parar e olhar a gente com atenção. E assim, são coisas que faz toda a diferença, faz sentido, dá sentido para a vida da gente. É você perceber que dentro daquilo não é a quantia, não é o que você está fazendo, não é o ato, é como você faz aquilo. O quanto que você se doa nisso.
E aquilo para mim foi algo assim que eu falo mesmo para você, mudou, mudou bastante a minha visão sobre muita coisa nesse sentido. E a gente precisa olhar sim o outro, mas a gente precisa olhar com a nossa verdade, com esse olhar de amor e de entendimento que somos todos iguais, são só situações diferentes. Mas que às vezes o outro só quer um olhar de atenção, de carinho, de o olho do olho dizer, eu sei que você existe, eu sei que você está aí. Você não é diferente de mim. Então, assim, é complicado até falar. Mas assim, é transformador isso pra gente. É transformador. Quando a gente tem amor no coração, quando a gente olha para o outro e percebe que aquilo ali também é parte da gente. E ponto. Fala, Rafa. Então é isso, né? No final das contas, o que vale? Tudo, de tudo, de tudo, de tudo. O que vale é o amor, né? Tem uma passagem na Bíblia, não é uma passagem, uma carta, né? A carta de Paulo, eu acho que é só a carta de Paulo, né? Que ele fala sobre o amor. Ali está o segredo de tudo, né? Você pode fazer tudo, você pode ser tudo, mas se você não tiver amor, muito pouco vale. Muito Não pouco serve vale. muita coisa, né? Exatamente. E às vezes você não precisa fazer nada, basta um olhar de amor, resolve tudo. E é assim que é o universo, né? O universo é desse jeito. Só o fato de você dizer para o outro, eu te enxergo, eu vejo você, eu te percebo. Isso faz uma diferença. Porque nessa questão da reencarnação, questão do karma, né? Vou pegar esse gancho, que agora me veio essa ideia. Né? A pessoa que está no sinaleiro, no seu carrão, vendo o mendigo, na próxima, a pessoa do carrão pode vir mendigo. A Ah, mas gente não para que sabe. isso? Para aprender. O universo é uma coisa muito interessante. Para a gente aprender as coisas, a gente tem que vivenciar. Vivenciar. Por isso que as pessoas falam, mas para que existe o mal? Sabe para que existe o mal? Para a gente vivenciar e aprender que aquilo é algo que a gente não deve fazer. Então, quando a gente fala de amor, centelha divina, intuição, o que a gente tem que fazer? Vivenciar. Porque se a gente não vivenciar, a gente não aprende. Não aprende. Porque o universo é pura sabedoria. É pura sabedoria. Então eu vou ter que passar por alguns perrengues, eu vou ter que passar por dificuldades, para quê? Para vivenciar e aprender. E com isso, evoluir. Né? Que nem lá, as pessoas estão agora num momento delicado, lá no Rio Grande, enchente e tal, né? Eles estão nesse momento agora. Mas a gente pegar a história, todo mundo já passou por algum momento, né? Por que eles estão passando aquilo? Eles têm que aprender alguma coisa. E só aprende vivenciando. Ah, mas o que eles têm que aprender? Cada um na sua. Cada um vai tirar uma lição daquilo que está passando, né? Mas não é fácil a gente aqui ficar falando lá de baixo, por quê? Porque a gente não está vivenciando aquilo. A gente não faz. Eu não faço nem ideia do que é uma enchente. Eu, graças a Deus, nunca passei. Agora, quem já passou, sabe o que está acontecendo. Então, o universo é desse jeito. A gente só sabe o que está acontecendo com o outro se a gente vivenciar. Mas precisa passar? Não, não precisa passar. Por quê? Se a gente sente amor, o que a gente faz? A gente vai ajudar. Você precisa ser mendigo para passar na sua pele? Não, você vivencia de outra maneira. Você vai lá, conversa, olho no olho,
Você está vivenciando aquilo. Aí o cara vai te contar uma história, você vai dar atenção para ele, vai refletir junto com o cara. Você vai sair com um grande aprendizado ali do que é ser mendigo. E De uma dentro forma ou de disso, né, outra, Rafa? você está vivenciando. E dentro disso que a gente está falando do karma, né? E às vezes você observa, às vezes um mendigo lá, ele não tem estudo, não tem nada, mas vem com uma sabedoria, fala coisas que te deixam de cabelo em pé. Aí você começa a analisar a realidade das coisas. E a gente não sabe o que aconteceu em outra vida, em outra situação, o que aquela pessoa foi, para ela ter tanta sabedoria dentro daquele ser ali jogado, abandonado ali na rua. Mas a sabedoria está ali, está presente e ela se manifesta. E isso responde tudo isso que a gente está falando hoje. É ter entendimento das coisas, é conhecer realmente, é não ter Então, receio, né, do que se apresenta. e aí entra o ensinamento do guia Evangelho do Cristo. Não julgue. Tá vendo como o Evangelho vai encaixando em tudo? Não julgue. Você não sabe quem que é aquela pessoa. Você não sabe o espírito que está dentro daquele corpo. Você não sabe quem é. Você não sabe a história dele. E aí você vai julgar porque nessa vida ele está vivenciando uma experiência diferente. Então, nós seres humanos temos muito, mas muito que aprender. Mas muito mesmo. É gratificante, né, Rafa? Todas as experiências que a gente passa. Com Quando a gente certeza. consegue ter essa expansão de consciência, quando a gente consegue estar desperto dentro disso tudo, a gente tem uma visão mais ampla de tudo, a gente acessa outras coisas, outros entendimentos, e isso aflora na gente de uma forma assim, genuína mesmo, assim, coisa de Deus, de você falar, poxa vida, eu precisava ver isso, eu precisava sentir isso, eu precisava presenciar isso. Então, muitas vezes a gente vê, né, as pessoas aí falando, né? Ah, eu não tenho sucesso no meu trabalho. Ah, eu não consigo conquistar. Não vai para frente, né? Só que hoje ela está naquela situação. Na próxima, ela pode ser um famoso, pode ter sucesso. A anterior, ela pode ter sucesso. Hoje é a vez do outro, né? Aí, é por isso que a gente fala, no final, na realidade última, o que é que realmente vale a pena? É o amor. É o amor. Se hoje É você o que tem sucesso, mas, move. né? Se hoje você tem sucesso e não tem amor, não tem valor. Se você não tem sucesso e também não tem amor, também não tem valor. No final da história, o que fica, lá a carta de Paulo, né? No final, o que sobra? O amor. Então, o guia está ali, Evangelho do Cristo. Se a gente ler com atenção, se a gente estudar, meditar em cima disso, a gente encaixa todo aquele ensinamento, todo aquele conhecimento na nossa vida. E é isso que vale, né? O mendigo de hoje pode ser o presidente de amanhã. Nós temos que tomar cuidado com isso, com o nosso julgamento, né? O nosso julgamento. É isso. Deu boa. Fechou. É isso aí, então. Vou deixar um pouco para a próxima. Com certeza. Já deu nossa hora, faz horas. Pois é. Como sempre, né, a gente tá, ó, passando.
Mas então é isso, gente. Muito obrigado, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente, pela presença, uma boa noite e até a próxima. Valeu. Tchau.